Hoje toca a lição 8, que todos devem ter dado uma olhada aí. O nome da lição é Transgênero e Transrealidade é essa. E eu sei que, da mesma forma como a gente teve essas últimas 3 aulas, né, masculinidade, feminilidade e tudo mais, são tópicos que na sociedade de hoje já estão tão poluídos, de certa forma, que qualquer coisa que alguém menciona disso, o pessoal fica muito reativo. Essa questão transgênero, agora acho que deve ser a questão principal que a gente percebe na mídia, na realidade, como se fosse algo extremamente assim, relevante para a sociedade de hoje e que também tem aparecido como se fosse um tópico que o que a gente tem visto acontecendo é o seguinte: o pessoal tem colocado cristão versus os LGBT, por exemplo, cristão versus transgêneros. E isso já demonstra uma forma como o inimigo tem usado essas variações para fazer o quê? Para tirar o foco da igreja, que ao invés de realmente a nossa batalha ser contra as potestades, de mudança social e tudo mais, muitas vezes a igreja tem que ficar se levantando para, como dizer, defender ataque ou ficar discutindo às vezes questões desse ponto. O motivo a forma como eu quero trazer essa lição para vocês hoje, eu dei uma olhada na revista e é um assunto que eu acho que na minha caminhada, como eu tive a oportunidade de conviver com pessoas do trabalho e tudo mais, que eram pessoas dessa comunidade, inclusive algumas pessoas que cresceram em meio evangélico e depois acabaram se desviando, sempre foi um assunto que a gente sempre teve em oração na nossa casa e tudo mais, e também sempre um assunto que eu estudei. Né? Então tem alguns pastores que são muito recomendados, né, que depois eu posso passar para os irmãos também. Mas o objetivo dessa lição tem 2 objetivos. O primeiro, né, é a gente entender o que é esse negócio de transgênero, né? Porque o pessoal chama transgênero e já qualquer coisa já vira, né? Então tem muita confusão. O pessoal fala assim, negócio de transgênero é coisa de homossexual. Não. Sabe, são coisas diferentes e eu quero mostrar, né, às vezes até pela nossa percepção na palavra, que essa confusão que existe é justamente uma atuação do inferno também para tornar você incapaz. Se você sabe qual é o que você está combatendo aqui, você consegue ser direto. Agora, quando alguém cria não, é tudo fluido, não tem nada certo, qualquer coisa que você tenta, né, levantar e ter uma defesa e conversar, você acaba não, mas isso aí é a sua opinião, é a sua verdade. Entendeu? Então, eu quero mostrar que, assim, pela luz da palavra, primeiro, o papel da igreja em relação às comunidades, às pessoas que são trans, né, o que a gente pode fazer em relação a isso. E o segundo ponto é como a gente se porta como igreja, principalmente dentro dos nossos lares, para ensinar, porque isso é uma coisa que hoje em dia o ataque tem sido muito feroz nas nossas crianças. Não só nas nossas, mas em todas as crianças. Tá bom? Então vamos começar. Textual é Gênesis 2, capítulo 24. A gente vai conversar bastante em volta desse tópico, né? Então o versículo que ele vai aparecer depois de novo na lição está escrito assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Essa é o versículo, acho que todo mundo já deve ter ouvido esse versículo milhares de vezes. Ele apareceu também nas lições passadas. Mas o motivo por que esse versículo é o textual é porque é a última palavra, carne. Então por quê? Porque toda a visão que existe agora como pode dizer, nesse movimento transgênero, é dissociar a ideia do seu corpo, da sua carne e da sua essência. Ou seja, não, o seu corpo não tem nada a ver com quem você é. O seu corpo não tem nada a ver com a sua identidade. O seu corpo não tem nada a ver com o seu gênero. Mas quando a gente vê o textório mostrando que, como cristãos, a gente entendendo a criação de Deus, não temos como dissociar a nossa existência física, o nosso corpo, o nosso gênero que nós somos criados, de quem nós realmente somos, da nossa identidade. E a lição vai entrar um pouco sobre isso, tá bom? Então, para a gente começar, né, eu sempre tento fazer isso, né? Primeiro, o que é transgênero? Né? Então, se a gente pega a origem da palavra trans, é o que? Oposto ou atravessar de um lado para o outro, né, e falar do gênero. Então, a ideia do transgênero é alguém que nasceu como homem, né? E ele de alguma forma acredita que ele está do outro lado do gênero, mulher. Essa é a ideia original do transgênero. Uma pessoa que ela acredita que ela está presa num corpo que não é do seu gênero, por exemplo. Isso existe? É documentado como um distúrbio mental. Isso existe como uma doença a ser tratada. Se você olhar vou até pegar os nomes aqui para não falar bobagem.
Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais. Então isso é o quê? Todos os psicólogos e profissionais de saúde, chama DSM, a versão 5 aqui, eles usam isso para falar, olha, quais são os distúrbios mentais que você tem? Bipolarismo, depressão, tudo mais. Aí ele demonstra qual que é esse distúrbio mental, os sintomas e o tratamento. Então, a questão de transgênero, chama de disforia de gênero, tá? E por que eu estou falando esses termos todos? É porque vocês vão ouvir isso em vários lugares, né? Disforia de gênero significa a pessoa, né, que, de novo, nascido com um gênero masculino, por exemplo, e sente que é uma mulher, ou a mulher que nasceu com gênero feminino e ela sente que é um homem. O que esse livro de medicina fala é que isso afeta menos de 0,1% da população do mundo. Tá? Que já é um número bem grande se você parar para pensar, mas isso afeta. E aí fala que a recomendação de tratamento é você fazer com que a pessoa, aos poucos, comece a se sentir alinhado com o gênero físico da pessoa. Esse é o tratamento natural. Então, vamos supor, isso e outra questão que fala também, quase todos os casos identificados clinicamente eram em meninos de idade nova, vamos dizer, 4 a 8 anos. A maioria dos casos. Então, você quase não tinha casos de meninas com isso, e você raramente tinha casos de adolescentes ou pessoas já adultas que têm isso também. Certo? Então, o tratamento que eles falam é o seguinte, tem aqui 8 tipos de sintomas que você tem que observar na criança ou no paciente durante 6 meses ou mais de forma contínua. E o tratamento é você fazer com que a pessoa comece a se adaptar e viver de acordo com o gênero que ela nasceu. Ou seja, alinha a mente, o pensamento da pessoa, as emoções da pessoa, com a expressão física dela. Que, se você for parar para pensar, é o que eles tentam fazer com qualquer tipo de doenças mentais ou qualquer tipo de doença. Você tem que alinhar a sua mente, a sua questão mental, química, tudo mais, com a expressão física. E enquanto isso existiu, isso aí foi até ali nos anos 90 e tudo mais, a gente via, aparecia, eu falo que no Brasil tinha o caso clássico da Roberta Close, né, identificando a idade aqui, né, mas tipo, que era uma pessoa transgênero que era assim. Só que você via uma pessoa, tipo, na sua vida, você tipo, raramente tinha contato ou via isso aparecendo, né? Então, até ali nos anos 90, que isso aconteceu, então assim, até 1900, tem pouca documentação disso, o que existe em algumas culturas, eles falavam que existiam mais de 2 gêneros, mas assim, são coisas assim, uma tribo indígena nos Estados Unidos em 1700 usou uma palavra para expressar, que era tipo, homem e mulher e tinha uma terceira palavra. Aí alguém com a mente de 2000, aqui ó, transgênero. E geralmente era vinculado onde? Questão religiosa, o sacerdote, então falava assim, como se fosse assim, o sacerdote recebia um espírito e ele se tornava uma pessoa que não era um homem ou mulher. E aí a pessoa pega e lê isso e fala que é o quê? Aqui ó, tem mais de 2 gêneros. Então até os anos 90, e eu falo de novo, acho que todo mundo aqui já vivia nessa época, eu acho, né? Mas assim, quando a gente estava ali nos anos 90, você ouvia falar disso, mas não era uma coisa tipo assim... O pessoal comenta hoje, se alguém virasse para você hoje e falasse que a pessoa não consegue definir o que é um homem ou uma mulher, nos anos 90 você fala assim, ué, como assim? Não, tem gente que é trans, né? E faz alguma coisa, ou tem gente que é gay e tudo mais, mas tipo, você sabe exatamente o que é um ou o outro. Só que aí, até os anos 90, como eu falei, tinha esses tratamentos, tinha os casos acontecendo, até o final dos anos 2000, a estatística que tinha, assim, vamos supor, nos Estados Unidos, eles tinham uma clínica no país inteiro que tratavam pessoas com disforia de gênero, ou seja, era uma coisa que, assim, fazia parte de uma vivência no mundo caído, né? Como teve a queda e nós vivemos no mundo caído, não apenas isso, mas vários outros problemas que nós temos no mundo, vêm disso. E aí começa nos anos 2000. Quando entra nos anos 2000 e aparece redes sociais, acesso maior à internet, e do outro lado, na parte clínica, começa a expandir uma questão que chama psicologia ou terapia afirmativa, que ao invés de você chegar e falar assim, olha, o que está escrito aqui é que se você tem isso, vamos tentar, você é um menino que sente que é uma menina, vamos tentar fazer, tipo, tratar você de alguma forma para que você consiga viver como um menino, que é como o seu corpo foi criado. A terapia ou psicologia afirmativa fala assim, não, peraí. Você sente que você é uma menina? Bom, a gente tem que explorar isso. Por que você sente uma menina? Porque, mas é que às vezes eu vejo minha mãe e quero vestir uma roupa. Então por que você não põe uma roupa de mulher?
Por que você não... Então começou a ter uma atuação para você fazer o quê? Afirmar aquilo, e algumas vezes tipo, uma coisa até contrária, se você for conversar hoje com um psicólogo, você vê que tem essa cisma, que é o quê? Não, eu estou tentando tratar a pessoa, e que você está falando o seguinte, não trata a pessoa. Mesmo ela chegando em você com esses sintomas, você tem que afirmar isso e deixar que a pessoa tipo, se desenvolva e descubra a sua identidade sozinha, certo? E aí de 2005 para 2020 a 2022, nos Estados Unidos aumentou em 1000% a quantidade de casos de disforia de gênero, no Reino Unido 4000%, e aumentou assim significantemente mais em meninas, principalmente meninas perto da idade da adolescência. Então você começa a ver, mas espera aí, como que em 10 anos você muda completamente o perfil de uma doença, alguma coisa, não faz sentido, né? E aí a gente começa a perceber que, né, a gente que, né, como os cristãos, a gente percebe isso, a gente começa a entender que Satanás começa a usar isso como uma estratégia para fazer o quê? Vamos começar a quebrar tudo. Começar a quebrar as estruturas familiares, começar a quebrar a identidade das pessoas em Deus, para que chegar num ponto que se você falar assim, ele é homem, peraí, como assim ele é homem? Você não pode fazer isso, você tem que, né? Ou seja, é você criar, de certa forma, uma identidade que ninguém é homem, ninguém é mulher, ninguém é hétero, ninguém é homem, todo mundo é qualquer coisa, entendeu? E é uma coisa sua, pessoal, individual, não tem nada a ver com os outros. Essa é a visão que a gente tem no mundo de hoje. A gente começa a perceber que nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade que se diz pós-cristã, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Que nós estamos vivendo a época do pós-cristianismo. Aqui na Europa, principalmente, né? O cristianismo era a religião. E agora tem algumas gerações de pessoas que vivem enxergando o cristianismo como alguma coisa que foi, não alguma coisa que é mais, certo? Nós vivemos numa época de pós-verdade. Vocês já ouviram falar disso? Pós-verdade? A pós-verdade, que é esse momento que a gente vive, fala o seguinte: até, vamos supor, de novo, a gente volta lá para os anos 90, verdade é o quê? A água é molhada, o céu é azul, tem mulher e homem. Você tem essas verdades e ninguém questionava isso, porque você fala, não, isso aí é um fato. É um fato médico, é um fato anatômico, é um fato óbvio, tipo, é científico isso. Você não questiona isso. E aí, principalmente nos anos 2000, começa a dizer, não, mas você tem que ver o seguinte, essa é a sua verdade. Entendeu? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Então, se você acha que só tem homem e mulher, essa é a sua verdade, mas eu acredito que não. Que na verdade todo mundo é um gênero só e a pessoa escolhe o que ela vai expressar na hora que ela quiser. A gente começa a perceber isso no mundo, que a pós-verdade é o quê? Não é mais uma verdade sólida e concreta. É tudo fluido, certo? Então você começa a perceber isso, pós-verdade, pós-cristianismo, e aí de repente nesse cenário, quando você começa a colocar a internet, qualquer pessoa fala qualquer coisa, e principalmente pessoas em redes sociais que começam a influenciar por essa visão, você começa a perceber como posso dizer, a palavra em português é como se fosse um crescimento galopante de incidência da questão transgênero, certo? E aí a gente começa a perceber que no século XXI também o que acontece é, como eu falei no começo, transgênero era o quê? De novo, a pessoa nasce menino, mas sente que a mulher quer ser do gênero oposto, certo? No século XX começa a acontecer o seguinte, não, mas como assim só tem 2 gêneros? E aí que começa a ficar complexo, porque hoje, por exemplo, eu tinha, acho que se eu não me engano, foi 2 anos atrás, quando a gente estava lá em Singapura ainda, a gente teve uma conversa com o pessoal da igreja que eu fui pesquisar sobre esse assunto e eu lembro que eu tinha achado um site que falava assim, tem pelo menos 31 gêneros diferentes. Aí eu vi a lista, né, comecei a ler, né? E você começa a ler, tem, sei lá, tipo, a pessoa que tem um gênero inquisitivo, o que é isso? A pessoa que não sabe muito bem o que é, mas ela tá... Eu falei, gente, a pessoa tá com dúvida, você não pode falar que isso é um gênero. Não, mas a pessoa, isso é o gênero da pessoa. Tem a pessoa que é demissexual, o que é isso? É uma pessoa que ela é hétero, mas ela não é muito hétero, assim. Eu falei assim, gente, é uma pessoa frouxa, uma pessoa que não sei, mas isso é uma expressão diferente. E aí você começa a fazer o quê? Qualquer pessoa eu falava com um amigo meu que era ciclista, ele falava assim, eu sou bicicletossexual agora. Vou inventar um gênero aqui também. E o problema é que se você fala isso no mundo de hoje, o pessoal fala assim, é verdade, né? Acho que ele era mesmo, eu percebi isso. Ou seja, perdeu completamente o embasamento numa realidade concreta. Essa semana eu fui olhar de novo esse site. 81 gêneros já.
E obviamente eu não fiquei lendo a lista porque eu falei, gente, não... Mas é justamente isso, qualquer coisa que você imagina, a pessoa vai lá e coloca. E aí você começa a perceber o quê? O que começou como um problema, como se fosse uma desordem mental, de pessoas que não se conformam com o gênero de nascimento, que tem que ser tratado e que a maioria dos casos acaba se resolvendo com o tempo, para um ponto em que alguém vira para você e fala o seguinte, temos mais, na verdade, essa lista tinha 80 gêneros, mas na verdade se você perguntar para uma pessoa, um ativista, ele vai falar assim, não, tem gêneros infinitos, você decide o gênero que você quer ter. E aí de novo, quando você tem esse cenário, né, mais de 80 gêneros, tudo é fluido, tudo é não sei o quê, como que você consegue ter uma conversa, um debate direto com uma pessoa que está falando isso? E principalmente quando, no momento em que você começa o diálogo e você fala alguma coisa, olha gente, eu acredito que tem 2 gêneros, transfóbico, vai pra cadeia, é preso, é uma reação, mas gente, a gente tem que assumir de certa forma a responsabilidade da igreja muitas vezes, que durante o nosso crescimento sempre teve uma posição muito, às vezes até violenta contra pessoas das comunidades divergentes. A gente não conseguia separar muitas vezes a questão de ter que corrigir o pecado, né? E acabava ferindo e atacando muitas vezes pessoas que, tipo, né? Eu acho que eu até mencionei isso 2 semanas atrás, que eu falei que o levantamento que fizeram entre 2010 e 2015, acho, nos Estados Unidos, que mais da metade da população de rua entre 15 e 19 anos eram jovens cristãos que os pais jogaram pra rua porque falaram que eram gays ou lésbicas. Então tem um histórico, a gente não pode tipo, negar e falar que não sei por que eles estão achando que a igreja é contra a gente. Não, a igreja teve um histórico disso. Agora o que a igreja tem que fazer, ela tem que se equipar com o conhecimento, a gente não tem que ser mestrado nisso, até porque tipo, vai passar 2 semanas e eu vou inventar mais 100 gêneros, então não adianta. Mas nós temos que entender a ciência por trás disso, a história por trás disso, porque um dia pode ser que aconteça você na tua casa, seu filho adolescente ou sua filha adolescente pode chegar em você e falar, ou um tio, um primo, um parente, alguém que principalmente na cidade mais nova, e fala assim, papai, o que é trans? E a gente não pode falar assim, do capeta, satanás, a gente não pode chegar e falar desse jeito. Senão o que? A criança vai começar, das duas uma, né? Ou a criança vai começar tipo, a criar a mesma postura meio violenta e vai acabar se tornando alguém que vai perpetuar isso, ou pior o que acontece, que é uma das coisas que inclusive fala na criação, é que se a criança fala isso porque ela tem dúvidas, ou porque de alguma forma ela foi influenciada e está achando que aquilo é alguma coisa normal, você acaba empurrando para um comportamento desse jeito. Certo? Então, mais de 80 gêneros. Aí tem essa questão de expressão fluida e ultrapersonalizada. Tem um dos gêneros, é gênero fluido. O que é o gênero fluido? A pessoa acorda um dia e fala assim, não, eu sou homem. Ela dorme, ou toma um café, não, agora eu sou mulher. E aí o pessoal fala, principalmente pessoas da parte médica, fala assim, gente, então, isso pode ser um caso de esquizofrenia, por exemplo. A pessoa tem um outro diagnóstico de múltiplas personalidades, ou esquizofrenia e tudo mais, e você não pode tratar. Você não pode nem explorar, assim, você não pode apontar para a pessoa e falar assim, você tem isso. Não, mas você tem que explorar e entender, fazer o tratamento da pessoa. Hoje não pode. Porque se você faz isso, você está tipo, anulando a expressão de gênero da pessoa. Então você começa a ver isso acontecendo. Gênero fluido são coisas que, de novo, na questão... eu estou tentando explicar isso para separar, porque quando a gente olha lá o LGBTQIAP+, eu decorei aqui na revista, a gente joga tudo como se fosse né, o mesmo balaio, mas não é. Não é. Então, por exemplo, tem pessoas que são trans que elas não são, tipo... por exemplo, tem caso de pessoa que é um homem, aí fala que é trans, vira mulher e continua gostando de mulher. Ou seja, ele é um homem hétero, mas ele se veste ou tipo, se comporta, às vezes até tipo, transforma o seu corpo num corpo de mulher. Então tem separação entre orientação sexual e transgênero. É complicado. Geralmente não, geralmente a pessoa, o cara, ele quer virar mulher, ele vira mulher e vira mulher. Tipo, né? Acho que tem um caso, como é o nome da Tammy, né? Filha da Gretchen, filha da Gretchen, agora é filho da Gretchen, que é a menina, todo mundo viu crescer e de repente virou um homem, hoje é homem lá. Casou com uma mulher, né? Tem filhos e tudo, mas por quê? Porque, tipo, fez a transição e se tornou dessa forma.
né? Então a gente vê esses casos aparecendo e pipocando. Mas o que acontece, de novo, para a igreja, por que isso é importante? Entender e fazer essas distinções, porque isso faz com que quando a gente tivesse que se deparar com alguém que é trans, ou com alguém que está passando por essa situação, porque o mundo, infelizmente, está saturado disso agora, nós temos que saber que não é para chegar na pessoa e falar assim, ah, não, mas isso aí é frescura. Ah, não, mas isso aí ou ele é gay. A gente tentar jogar o mesmo... E aí, o pessoal de hoje em dia é o seguinte, se você jogar o rótulo errado, fechou a conversa. Certo? Ah, não, você assumiu o meu gênero, eu não tenho conversa com você. Você é transfóbico, as suas palavras me ferem, você tem que ser preso, e é o que começa a acontecer. Outra coisa que a gente começa a perceber também em decorrência disso, linguagem neutra. Vocês devem ter visto isso aparecer em alguns lugares também, né? O pessoal usa um X no final, todes, né? Ou todes, não sei nem como falam, mas você começa a mostrar o que? Não, tem que ser uma linguagem inclusiva, porque tem pessoas que não se identificam como homem ou mulher. Então você não pode falar todos ou todas, você tem que falar, né, um terceiro gênero neutro. Aí você fala, tá, mas por exemplo, você vai no inglês, o inglês não tem gênero no idioma. E é lá que isso começou. Você fala assim, mas por que então você está tentando colocar um gênero no idioma que não existe? No português tem, no alemão tem. No alemão, inclusive, tem o terceiro gênero já, né? Gênero neutro, né? Que na linguagem. Mas o pessoal começa a fazer. E aí você começa a entender, mas por que eles estão fazendo isso? Por que você está atacando a identidade das pessoas, a linguagem das pessoas? E você começa a ver que existem afrontas diretas a traços da criação de Deus. Quando Deus cria, o que ele fala? Ele fala. A palavra, nós seguimos o que? A palavra de Deus. E você começa a perceber que aos poucos Satanás começa a trabalhar de uma forma para fazer o quê? Vamos começar a trabalhar na palavra, nos idiomas, para chegar a um ponto que se você chegar a alguma coisa e falar assim, ó, aquele menino. Como assim? Você chamou de menino? Não, você tem que chamar de criança. Entendeu? Vocês devem ter visto também, aconteceu, não, você não pode colocar pai e mãe na certidão de nascimento, tem que colocar genitor 1 e genitor 2. Em alguns casos, 3. Aí você fala, por que tem que fazer isso? Porque você tem que começar a anular nas estruturas do idioma a habilidade de você mostrar essas diferenciações. Se você mata o idioma de alguém, você mata aquela cultura. Se você for olhar em várias... os impérios que tiveram na história, né, o Império Britânico, ele chegava num lugar, ele não anulava a cultura local. Ele falava assim, não, fica com a tua cultura aí, e eu fico com a minha cultura aqui. Então você não ouve muitas atrocidades do Império Britânico. Mas os outros, que nem o romano, o grego, que eles chegavam e falavam assim, não, você tem que aprender a minha língua, você tem que aprender a minha cultura e tudo mais. Aos poucos, aquelas culturas desapareciam. Quando você anula a linguagem de alguém, você mata aquela cultura. Se nós tivéssemos um dia, chegássemos ao ponto de um dia que não tenha mais gênero na linguagem, que palavras como igreja, Cristo, pecado, começam a falar assim, não, mas isso aí a gente não fala. Inclusive, em algumas igrejas a gente já vê isso. Isso aí a gente não fala. O que você começa a perceber? Você não consegue mais expressar a palavra de Deus de uma forma, e aí qual que é o argumento? Ah, mas isso aí, ó, a gente está no pós-cristianismo, isso aí não faz mais sentido. Mas Luiz, por que você está falando disso? Eu estou tentando mostrar isso, gente, porque a questão transgênero não é uma coisa isolada. Não é uma coisa simplesmente de expressão ou de identidade sexual e gêneros. Existe como se fosse um esforço que ele é dividido em várias frentes que estão começando a quebrar as estruturas e os firmamentos da cultura cristã, ou pelo menos uma cultura mais com valores cristãos, não precisa ser cristã, mas pelo menos com uma origem cristã, para você substituir por alguma coisa que é um nada. E quando você anula tudo isso, você começa a gerar não mais pessoas com identidade, mas pessoas que simplesmente existem. Cada uma na sua... cercado na sua própria ilha, acreditando na sua própria verdade, vivendo cada vez mais, expressando do seu próprio jeito e não tendo mais relação ou interações com pessoas tipo, ou na sociedade, entendendo que tem pessoas que discordam de mim, pessoas que vivem, pessoas que vivem de forma diferente de mim, e essa pluralidade de existência, que também é uma coisa que é um valor cristão. Você falou assim, no corpo de Cristo tem de tudo, né? E aí fala assim, mas todos têm que viver de acordo com o que Cristo declara. Para fazer parte do meu corpo estão aqui, né, as regras. Mas
pode participar. Vai ter, a Bíblia fala, não tem homem, não tem mulher, não tem grego. Aí o pessoal usa até essa passagem para falar que, né, Jesus estava abolindo os gêneros, né? No reino de Deus não tem homem, não tem mulher. Aí, ó. Mas por quê? É perigoso isso. Porque a gente, talvez que é mais velho, ouve isso e fala assim, tá bom, ô Luiz, para com isso, né? Mas se você pega às vezes uma criança que tem 10 anos, está começando a ler a Bíblia, começando a entender o Evangelho, e lê isso com essa visão desse mundo de hoje, ele fala assim, talvez era exatamente isso que Deus quis dizer naquela época. Então nós estamos num ponto que talvez as próximas gerações vão viver, já estão vivendo de uma forma bem diferente da nossa, mas que se não tiver realmente uma ação, por isso que eu falo que a ação do Ministério Infantil, de começar a trabalhar com as crianças, explicar genética, explicar diferença de gênero, isso tem um valor gigantesco, porque quando chegar lá fora, pode ter certeza que a explicação do lado de fora dificilmente vai ser assim. E vai ser cada vez menos assim, certo? Então, recapitulando essa questão, linguagem neutra, mais de 80 gêneros, expressão fluida, e tem a questão também que é um ódio, o que eles chamam de heteronormatividade. Então, o que é isso? Você é um homem e gosta de mulher? Heteronormativo. Você é cisgênero, né? Ou seja, tem o transgênero, que é a pessoa que está num gênero que não é o de nascimento, e se você nasceu, por exemplo, você nasceu um homem físico, e você é hétero, você é um cisgênero, você se sente homem num corpo de homem. E o pessoal começa a inventar esses termos. Porque cada hora que alguém inventa um termo desse, você vai se distanciando do quê? Do fato, da realidade. Certo? Então, e aí começa a criar o quê? Você vê, às vezes, pessoas que são hétero, pessoas casadas, com filhos, falando mal da heteronormatividade. Eu falo, não tem problema nenhum, você quer expressar o seu gênero, você quer ser alguma coisa, na sua questão pessoal, você está errado, mas a gente não vai ficar entrando aí, batendo em você por causa disso. Agora, quando você começa a levantar a mão e começa a atacar quem está do outro lado, destruir, fala assim, não, esse negócio de homem que fica só com mulher, não sei o que, é porque o homem nunca provou. Já ouvi, o cara falando isso, não, mas nem tudo, ninguém, e ouve também isso, da mesma forma que eles falam que o gênero é um espectro, a sexualidade é um espectro, é um espectro. Entendeu? Então fala assim, não, aí que entra esse monte de gêneros diferentes, né? Então fala, não, ninguém é 100% hétero, ninguém é 100% homossexual. Então assim, gente, você começa a falar isso por quê? Porque a pessoa não começa a ter argumento mais para conversar. Então a questão do transgênero, né? A gente começa a perceber isso, e tem como eu falei, esse ódio às estruturas tradicionais, ou às estruturas que realmente são estruturas formadas por Deus, certo? O homem e a mulher, né, numa união, que vira uma só carne, uma união monogâmica, é importante dizer também, porque é outra coisa que entra nesse meio também, né? Você se expressa com o gênero que você quiser e você tem que ter, todo o relacionamento é aberto, você tem que fazer aquilo que você quiser. E eu falo que o pessoal não percebe não é nem sutileza, né? Porque é exatamente o que Satanás fala para Jesus, né? Assim, mas tipo, tá escrito aí que falou que você tem que dar ordem aos anjos, ele vai te servir, você joga daí, faz o que você quiser que não tem problema. Tá aqui o meu reino, vem, me adora, você faz o que você quiser. Isso daí já é uma frase, tipo, demoníaca. Foi o próprio diabo, o Satanás que falou isso com Jesus. E hoje a gente vê isso acontecendo. Então, até um tempo atrás, eu estava falando com o Manu, é tão assim a forma que o inimigo faz. Eu atualizei o meu tradutor do celular, e aí eu peguei e fui traduzir uma coisa, eu falei, que coisa esquisita. Aí eu fui ver o porquê. Existe agora uma opção marcada por padrão, mostrar gênero neutro. Então já é automático mostrar gênero neutro na tradução. Na tradução do celular. Pega o seu celular e você começar a escrever, tem aquele negócio do autocompletar, né? Se você tentar escrever Jesus, igreja, não autocompleta. Se você tentar escrever Deus, não aparece. Já começa a desaparecer. Então, entra de novo nisso que a gente está falando. Comece a entrar, comece a fazer parte. Então, o que acontece é, de novo, nós que já somos mais velhos, né, que já tem um pouco mais de estrutura, já está mais maduro também, você vê essas coisas, você consegue identificar que isso é uma coisa que está errado, que está atacando. E o importante, de novo, de hoje é pensando nas crianças, que vão passar 2/3 dos dias longe da gente, provavelmente, e num ambiente que muitas vezes o foco é ensinar o quê? Não, é ensinar isso aí. Não, que isso, você não pode falar que existe Deus
Você não pode falar que existe gênero, cada um tem a sua liberdade. Né? Então, para a gente definir, de certa forma, isso que é a questão do transgênero. Começou como alguma coisa que era documentada em várias culturas, como que hoje em dia o pessoal lê como transgênero, mas naquela época não tem como saber se era ou não. No século XX, você começou a ter os primeiros casos clínicos de pessoas que foram identificadas e tratadas, e algumas que passaram por cirurgia de transição, né, que mudaram realmente de gênero. E agora, no século XXI, a gente está vendo essa completamente fora de ordem, que é você transforma uma coisa que era ligada ao gênero em uma coisa que não é mais ligada, uma coisa que não tem mais regras, não tem mais base, não tem mais fundamento. E aí nós estamos inseridos nessa realidade. Para a gente entender um pouco mais, vamos falar sobre quais são como se fossem 3 bases do movimento transgênero de hoje, né? A primeira, a sua identidade é autodeterminada, ou seja, quem determina a sua identidade é você. Certo? Então, quando você começa a fazer isso, antes, né, tipo, pelo menos na história da humanidade, a sua identidade era determinada pelo quê? Pelo seu sexo, né? Você nasceu menino, você nasceu menina. Sua religião, o país que você nasceu, nacionalidade, sua profissão. Tinha uma série de fatores que já meio que determinavam a sua identidade. Então, quando você nascia, você não tinha que começar do zero a montar alguma coisa. Já tem ali alguma coisa que te define. E normalmente as pessoas não mudavam de país, não mudavam de profissão. O pai era ferreiro, o filho era ferreiro. Então você tinha essa continuidade. Então não era uma coisa que o pessoal questionava. Quem é você? Eu sou, tá aqui o meu nome. E isso tudo aqui define quem eu sou. Eu sou cristão, sou filho de ferreiro, né, sou homem, não sei o quê. Tipo, já está meio que pré-definido. E aí você começa a basear isso, criar a estrutura que hoje a identidade é criada, né, pelo indivíduo, baseado na sua autodescoberta e na sua autoexpressão. Ou seja, você tem que olhar para você mesmo, descobrir dentro de você quem você é e expressar do jeito que você quiser. Então, quando você faz isso, o que acontece? O que você sente, o seu sentimento se torna muito mais forte ou muito mais inquestionável, ou seja, fatos e realidade não importam mais, é o que você sente que importa. E o segundo ponto, que também é um ponto negativo aqui, que fala o quê? Que quando o que importa é o que você sente, não importa se alguém chega aqui e começa a falar fatos ou mostrar, tipo, ciência pra você. Não, mas eu entendo que isso aí existe, mas isso não se aplica a mim. A minha realidade é diferente disso aí. E às vezes você vai procurar debates na internet, principalmente em faculdade, que as pessoas começam a conversar e a pessoa pergunta, fala assim, olha, tem um debate que chega uma hora que uma pessoa, que ela se identifica como trans, ela chega e ela começa a falar assim, não, mas esse discurso ele é um discurso de ódio, tem crianças morrendo por causa disso, como que você fala disso, não sei o que, tal. Aí ele falou assim, olha, meu discurso não é contra isso, mas vamos fazer o seguinte, ele pergunta, qual que é a sua profissão? Ela fala assim, eu sou como se fosse a pessoa tipo, que vai em emergência médica. Esqueci a palavra, tipo, é um socorrista, né? Ah tá, tudo bem. Vamos supor que um dia você recebe um chamado para atender uma pessoa, que a pessoa teve um sangramento, não sei se está tendo uma hemorragia, você corre, chega lá, você vê que é um homem, você levanta lá algumas pessoas, você percebe que tem todas as partes de um homem. Aí a pessoa para você fala assim, eu acho que eu fiz um aborto espontâneo. Aí o cara falou isso extremamente sério. Ele fala assim, você como profissional de saúde, você ia identificar isso e falar assim, não, realmente acho que deve ter sido isso mesmo, você vai tratar por isso? Aí a pessoa para, fica uns 15 segundos aquela cara tipo, não vou. Por quê? Não, porque você entende que ele não... Eu falo assim, então o que você está me falando é que tem sim traços físicos que vão determinar certas coisas e comportamentos que estão baseados no seu gênero. Então o que eu começo a falar é o seguinte, primeiro você tem que começar a botar uma linha, falar assim, até esse ponto aqui, se você quiser discutir, faz sentido. Agora você está chegando num ponto que já começa a desafiar a realidade. Fala assim, não importa, cara, você é homem, você nunca vai ficar grávida. Não importa, você pode fazer cirurgia, fazer parecer a maquiagem inteira de uma mulher. De novo, exemplo da Roberta Close, né? Não consegue ficar grávida, não consegue, porque você não é, né? Tem um mês, 2 meses talvez, eu li uma matéria, uma notícia de que um laboratório do Nordeste ele foi condenado a pagar uma multa para uma trans porque ela queria fazer um exame de próstata. E aí o laboratório obviamente negou porque você não tem próstata? Fisicamente é uma mulher, não tem próstata.
Não, mas, assim, mas eu falo, gente, agora, quem é aqui, talvez quando você estava ali nos anos 90, 2000, né, sei lá, entre seus 15 e 20 anos ali, alguém braça pra você e fala assim, você sabia que daqui 20 anos vai ter gente brigando na justiça e ganhando porque tem uma mulher pra falar que queria fazer o exame de próstata não tendo próstata? E você fala assim, isso aí é roteiro de filme B, a gente tá falando bobagem. E nós estamos aqui em 2023 vendo isso acontecendo. Chega a esse ponto da pessoa chegar. E assim, a gente não, às vezes a gente não percebe porque a gente vive normalmente numa comunidade mais fechada, né? A gente não se mistura muito pessoas fora do nosso círculo imediato. Talvez um trabalho, alguma coisa, você tem alguma exposição. Mas geralmente a gente fica meio que limitado em pessoas que às vezes têm a mesma fé, pessoas que têm o mesmo idioma. A gente fica meio, né, dessa forma. Mas quando você começa a ver o que acontece às vezes do outro lado, pessoas de outros grupos, e começa a acontecer isso. Disse, não, mas você tem que fazer o exame em mim. Mas moça, como eu vou fazer o exame em você? Você não tem próstata. Não. Vou fazer o quê? Não, aí você faz o laudo, não foi identificada a próstata. Tipo, não tem nada aí. Mas é isso. Mas o que acontece? Esse laboratório, provavelmente, a próxima mulher, homem trans, que for lá, fala assim, eu vim aqui, eu quero fazer um exame de próstata. O que esse laboratório vai fazer? Tem que fazer, né? Essa é a ideia. Por quê? Eu não vou ficar pagando multa toda vez que vier um cara falar isso. Só que aí o que acontece? Aí que é a artimanha de Satanás. Ah não, mas você aceitar, não, pessoa trans, tudo bem. Não, mas isso aqui não, se eu não aceitar eu vou ser perseguido. Se eu aceitar, vão atacar. Aí você vai começando a... não, tudo bem, começa a aceitar, na hora que você vai ver, assim, tipo, se você já aceitou uma vez, era onde você quer negar agora. Qual que seria a postura correta do laboratório? Em tese seria o quê? Não. Toda vez que vier uma mulher aqui pedir fazer exame de próstata, eu vou falar não. Ela vai pagar multa até falir. Mas esse seria o certo. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Né? Então tem isso. Minha identidade é autodeterminada. Sou eu que determino. Aí a gente vai para a Bíblia. O que a Bíblia nos fala sobre identidade? Nossa identidade é um presente de Deus, nosso Criador. O Deus que nos criou, Ele também criou a nossa identidade. E Deus permite que nós possamos expressar, né, e até desenvolver a nossa identidade, mas Ele não nos dá liberdade para criar a nossa própria identidade. Isso não cabe a nós. Então, se a gente olha lá no Gênesis 1:27, de novo, um versículo bem comum, a gente falou disso também nas últimas duas aulas. Gênesis 1:27 está escrito assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, aí está mostrando que Deus criou cada um de nós, né, machos e fêmeas, e Ele colocou em nós a sua imagem. Né? Ele criou em nós a essência de um adorador, a essência de alguém que é para o servir. Quando Deus faz isso, Ele fala o seguinte: eu te criei macho, eu te criei fêmea, você pode explorar e desenvolver a sua natureza e a sua identidade baseado nisso que eu criei. Né? Quando Deus fala de expressão humana, Ele não fala macho, fêmea e qualquer outra expressão. Ele deixa muito claro, e eu sei que é uma coisa difícil de falar no mundo de hoje, mas a visão de Deus em relação à identidade de gênero ou identidade sexual, ela é binária. Você não tem opção de querer inventar uma terceira, inventar um quarto, inventar um quinto. Você está ali, certo? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a última questão é que a expressão saudável, né, dessa nossa identidade, do nosso gênero, é como seria desfrutar o presente que Deus nos deu. Né? Então, se a gente olhar em Gênesis 1:31, logo em seguida, logo depois que Deus fala que criou, né, o homem macho e fêmea, fala que Deus ele olha tudo aquilo que Ele criou e falou assim, Ele, né, viu Deus tudo quando tinha feito e eis que era muito bom. Então Deus falou assim, a forma como eu criei machos e fêmeas, isso daqui é bom. Aí você olha para a criação. Qualquer criação que você for perceber, sempre tem a expressão masculino e feminino. Qualquer espécie. Ah, mas olha aqui, tem esse caso do leão na savana que começou a dormir com outros leões. Ó, tem aqui o caso do cavalo marinho que não tava lá e só tinha cavalo marinho macho, o cavalo marinho virou uma fêmea para poder perpetuar a espécie. Aí você começa a tirar essas questões. E aí entra numa questão o quê? Que o pessoal começa a separar a sua identidade física, a identidade sexual, da sua identidade moral.
eu falo, se você começa a olhar para os animais, para tentar encontrar estruturas morais para a sua identidade, a gente está começando a se perder um pouco, porque Deus criou o homem de um jeito e Deus criou animais dos outros. Então a nossa visão tem essa separação, certo? Então vão ter exemplos de, se você falar isso com muitas aspas, de transgênero na natureza, talvez de espécies que mudam de gênero dependendo da situação, né? Isso acontece na natureza, mas o argumento que sempre volta para essas pessoas que falam isso é o seguinte: tudo bem, mas se é transgênero, ele passa do quê? Ele passa de baixo para fêmea. Então o argumento de que tem múltiplos gêneros também cai por terra quando você fala isso. Você não tem um animal que era masculino e aí ele vira tipo gênero fluido. Não. Ele muda para o outro gênero. Então a primeira coisa que a gente começa a aprender é isso. Você começa a falar o seguinte: olha, quando você vira para alguém e fala assim, a pessoa é não binária. Então, se a pessoa é não binária, você já está mostrando que tem dois gêneros. Né? Tipo, então, existe o homem e a mulher, você está falando que são na terceira opção. A sigla B da LGBT é bissexual. Bissexual não só existem dois. É que aí é a orientação. Então, mas eu não sei se vocês lembram disso, mas a LGBT nos anos 90 era GLS, vocês lembram disso? Era gays, lésbicas e simpatizantes, não tinha. Né? Hã? Não, exatamente. Eu sei que a maioria de vocês talvez eram muito novos nessa época. Tudo Vectra. Vectra envelhece. Pode ser também. Meu pai tinha, é verdade. Mas tinha o GLS na época, que depois virou LGBT, que é o LGBT que é o que a gente vê hoje, né? GLBT em português mesmo. Tinha essa questão. Mas porque começa a expandir e perder completamente o sentido. Mas aí a questão de bissexual seria a pessoa com orientação sexual dupla. Ela não está mudando o gênero. Entendeu? E aí que começa a ter. Mas, obviamente, quando joga tudo no mesmo balaio, você fala, não, então tá errado aqui. Então não. A pessoa que é o LGB é orientação sexual. Aí o T começa a virar transgênero e aí que você começa a perder completamente o embasamento na realidade. Entendeu? Então, quando de um lado você tem um movimento transgênero dizendo que a sua identidade é autodefinida, você que escolhe, você que expressa, na visão cristã a gente percebe que quem define a nossa identidade é o nosso Criador. Deus não criou o seu corpo masculino e o seu corpo feminino por acaso. Tem um motivo para isso. Você tem que expressar como macho e como fêmea de acordo com a criação de Deus, certo? Segundo ponto do movimento transgênero, da base, são meus sentimentos e não o meu corpo que determina o meu gênero, né? Então a frase diz assim: o que você sente que você é isso que você é. Eu não sei quanto que vocês viram recente, mas tipo, tem acontecido muito agora em relação ao esporte, né? No esporte você vê que acontece geralmente quase 99% das vezes um homem fala assim: não, eu sou mulher agora, e começa a competir com mulheres, e aí tipo, ganha todas as medalhas, quebra todos os recordes. Tem uns casos absurdos em luta, MMA, um homem que entra lá e obviamente tipo, moendo. E aí o pessoal fala assim, como ele ela é corajosa, fez a transição e está invadindo um espaço feminino e literalmente agindo de violência contra a mulher, e o pessoal está lá aplaudindo. Teve um caso recente que é Lia Thomas. Era um nadador, na época da universidade, mediano, não ganhava nenhum campeonato. O cara tem 1,92 de altura. Ah não, agora eu sou mulher. Aí quebrou todos os recordes de natação feminino. E o pessoal fala assim, mas como assim? Não, mas tipo, ele se identificou como mulher. Então você não pode fazer nada. Só que a parte mais terrível disso é o quê? Não, mas se é mulher vai ter que usar o vestiário feminino. E as outras atletas vieram a público e falaram assim, eu entro no meu vestiário e tem um homem de 1,92 pelado. Ah, mas tudo bem, ele fala que é mulher. Não tá tudo bem. Só que essa pessoa que falou isso foi, tipo, apedrejada lá nos Estados Unidos. Perdeu a autorização para competir, por quê? Porque estava fazendo comentários transfóbicos. Isso está acontecendo muito hoje.
quem que paga muitas vezes por essa questão do movimento transgênero são as mulheres. Porque aí o pessoal fala assim, você não vê uma mulher que fala assim, não, eu vou virar homem e vou lá competir com os homens no MMA. Você não vê isso. Aí o pessoal fala assim, não, mas espera aí, você aceita que vai e você está invadindo os espaços femininos. Então a questão é, quando o transgênero fala que é o que você sente que importa, teve um outro caso também na Inglaterra, que estava tendo uma convenção de mulheres que eram halterofilistas. E quando a pessoa ficou sabendo disso, o pessoal falou assim, olha, é livre, quem quiser se inscrever pode vir, não sei o que, tal. E aí a pessoa perguntou, não, mas tipo, quem que pode competir? Não, é a competição feminina. Ah, mas e pessoas trans? Não, pode ser também. Tá, mas tipo, se a mulher é trans, o que ela precisa provar para participar? Não, nada, é só ela dizer que ela é mulher. Aí falou um cara, eu falo, tipo, gigante, assim, barbudo, parou na frente e falou assim, não, eu sou mulher. E a pessoa olhou pra cara dele e ele foi olhando pra pessoa, tipo, você vai dominar o meu gênero? Registrou como mulher, ele foi lá, levantou 100 quilos a mais do que a pessoa mais forte, quebrou o recorde nacional, e quando terminou, saiu, e a pessoa, como você se sente? Você falou assim, não, eu me sinto muito bem e tal, mas assim, agora eu tenho que admitir que, depois desse tempo de me explorar, eu percebi que eu não sou mulher, na verdade eu sou homem, mas naquele momento eu era mulher. E a gente fala, isso aí é roteiro de filme ruim. Não, e por um tempo o pessoal não tirou Acho que o motivo por que tiraram o recorde era porque não era uma competição oficial. Não era porque um absurdo, o cara achou e falou assim, oi, sou mulher, levantou, não sou mais mulher, e o pessoal falou assim, pode, não tem problema. Então a gente percebe o quê? Essa máxima do movimento que diz que o seu sentimento é o que determina o seu gênero, começa nisso, mas aí começa em outras coisas também, por exemplo. Como você sabe que o Deus que você segue é o Deus verdadeiro? Ah, não, mas é o que eu sinto. Ah, mas se você não sentiu mais nada, aí eu vou procurar outra coisa. A quantidade de cristãos que começam a se aventurar em outras religiões e outras coisas, ou pior, né, começam a criar igrejas que começam a incorporar esse tipo de coisa, por quê? Porque você tem que continuar reforçando o sentimento da pessoa que está lá. Então, de novo, não é só uma questão de gênero, mas é muito perigoso na questão de gênero, por quê? De novo, voltando para as crianças. Pode acontecer de um dia, as crianças estão brincando, e aí, sei lá, tipo, o moleque chega assim, eu sou a menina. Tá falando da brincadeira. Agora eu quero vestir, ele é uma menina, ele falou que é menina. Os pais, com uma atitude demoníaca, começam a falar assim, não, mas ok, ele tá com 4 anos, ele já sabe que é uma menina. Como assim? Não, porque ele tá falando, ele sente que ele é uma menina, então só pode ser verdade. E aí o pessoal fala assim, não, mas ontem ele tava falando que ele era um elefante. E assim, aí o que acontece? E aí entra na questão do sentimento, que é o quê? Hoje, se alguém vira pra você e fala assim, eu sou de outro gênero, você não pode questionar. Mas se eu virar aqui e falar o seguinte, então, na verdade eu sou de outra raça, eu me identifico como um homem negro. Você vai falar assim, pô, Luiz, pega leve. Já começou a ter casos de pessoas que são assim. Eu tô falando aqui absurdo, mas isso já começou a aparecer. Mas quando isso aparece, as pessoas, até o momento pelo menos, têm sido, não, aí, peraí. Fala assim, aí não, né? Aí você tá pegando demais. Tem um outro movimento que é... Os deficientes. Oi? Os transdeficientes, parece. Não, mas começou a acontecer isso, não, eu me identifico como cego, a pessoa se cega. Apareceu, filho, eu tô falando, gente. A visão demoníaca começa a bater na sociedade de um jeito e começa a ter isso. Mas tem a questão do transracial, e outra questão é a questão do transetário. Que é o seguinte, não, eu sei que eu tenho 40 anos, mas eu sinto que eu sou um menino de 12 anos. Não, aí sabe o que acontece? Eu falo, não tô falando de idade mental, tá, gente? Que aí a gente pode até discutir. Mas a pessoa fala assim, não, eu sou um menino de 12 anos. E sabe o que acontece? Tudo bem se eu ficar numa sala com um bando de meninas de 12 anos, porque eu também tenho 12. Principalmente na questão criminal. Não, e aí o que acontece? Nos Estados Unidos já começou a aparecer isso. Pessoas que eles falam assim, eu não sou pedófilo. Eu sou pessoa que sou atraído por menores, é diferente. E ela não pode ser julgada e condenada como... Não, eu acho que não. Você vai ser... Mas aí, pelo menos hoje, até hoje pelo menos, essas visões de transracial, transetário, ainda são... gente, aí não. Com gênero, beleza, mas aqui não. Aí você fala assim, mas peraí, são todas coisas baseadas no físico.
há 30 anos atrás o gênero também... Não, não, gente, mas essa é a questão. Da mesma forma como você começa a separar o gênero da expressão física, e se eu quiser separar a raça da expressão física? Eu fui criado num bairro lá, tipo, no Brasil, né, lá em Santo André, na cidade que eu nasci, que era um bairro, tipo, que, meu, quase todo mundo da minha vizinhança são pessoas negras. Tipo, então eu vou falar o quê? Não, mas eu sim, eu sou negro. Por quê? Porque eu me sinto negro. Eu cresci no meio, eu sei qual é a dor, e eu vou falar que não, eu sei, eu sou negro. Você fala assim, você fala, Luiz, pera lá, né? Mas talvez daqui 10 anos, alguém não vai chegar e vai questionar nada. Por quê? Porque se a questão física não serve mais pra nada, ah não, mas realmente ele é uma pessoa, tipo, realmente ele é uma pessoa negra, mas está preso num corpo branco. E assim, nos Estados Unidos já aconteceram alguns casos, alguns que até inclusive apareceram na mídia e tudo mais. A questão aqui é, onde que isso para? Né? Eu sempre falo dessa questão de, enquanto você está batendo nos fatos, que a gente falou no começo, transgênero, pessoas que querem mudar de um gênero para o outro, super raro, tem tratamento e tudo mais, é uma questão realmente tipo, médica, que tem que ter tratamento e a gente tem que apoiar, tudo bem. Ora, tá junto, tem que apoiar e tudo mais e tá ali. Agora, quando você tipo, tira as bases do fato e da realidade e começa a criar uma coisa que qualquer coisa vale, onde que para? Quando eu tinha, muitos anos atrás, eu participei de um debate uma vez, que era o pessoal falando sobre a questão de... era a questão de amor livre. Não, o amor tem que se expressar livremente. Contanto que tenha consentimento, o amor é válido. Então, aí o pessoal olha, mas você que é crente, que não gosta de gays, que não gosta do mais, como que você justifica isso? Como que você defende o fato de que o amor não é livre? Aí eu falei, pessoal, então, eu, na verdade, concordo 100% com você. Eu, por exemplo, sou louco para casar com a minha irmã. Eu sou apaixonado pela minha irmã. Quero casar com a minha irmã, quero ter filhos com a minha irmã. Aí a mulher começou a me olhar com a cara meio assim. Não, mas aí não, né? Eu falei, por que não? O amor é livre, nós somos dois adultos, com consentimento. Qual que é o problema? Não, mas aí dá ruim, porque você vai ter filho com problema. Tá? Você, então você está falando que para ser um casamento, uma união de verdade, tem que gerar filho saudável? Porque se esse for o seu argumento, eu tenho que te explicar uma coisa sobre a questão de homossexualismo. Então, mas por quê? Esse argumento, 10 anos atrás, fazia sentido, porque as pessoas estavam voltando para uma questão tipo, física e fato. Hoje em dia, não. Não, é que naquele momento ele sentiu que era uma mulher, agora ele não sente mais, então tudo bem. Caso nos Estados Unidos, foi nos Estados Unidos, eu acho que um homem foi preso, estuprador, foi preso. Durante o julgamento ele falou assim, então gente, eu descobri que eu sou mulher. Aí ele foi preso onde? Cadeia feminina. E o que ele fez lá? Mais duas. Mas a gente não sabe como isso aconteceu. Se não existe mais uma forma que você tem que comprovar, que é baseada em realidade, ou com um diagnóstico real, de dizer, não, realmente essa pessoa ela tem disforia de gênero. Ou uma pessoa que já é adulto, que notadamente em toda a sua vida nunca expressou nada disso. No momento que se quer preso, fala assim, então, aliás, agora eu sou mulher, e não tem diagnóstico, não tem nada. Não, ele falou, então tá falado. E você coloca na sentença para fazer isso. Gente, isso é um absurdo. Só que é isso que está acontecendo na sociedade de hoje. Obviamente que a Europa pode ter muitos defeitos, de certa forma, mas a legislação na Europa começou a fazer o quê? Tem que começar a criar certas limitações para isso. Principalmente em relação a uma coisa que é transição de gênero de criança. Nos Estados Unidos, hoje, em alguns estados, a criança chega na escola, se ela falar com o professor, eu sei que eu sou, sei lá, sou o Zé, mas eu sou, na verdade, Maria. Então, eu quero virar mulher. O professor pode pegar e indicar essa criança para começar a tomar hormônio sem avisar os pais. Sem avisar os pais. Então, aqui na Europa, pelo menos a legislação vigente diz que você não pode começar esse tipo de tratamento antes da puberdade, porque, tipo,
E outra, é o que o pessoal comenta, não sei, você já deve ter visto esse vídeo também que começou a aparecer na internet, que chega uma menina de, acho que 12 anos, ela chega num lugar de tatuagem. E falou, não, eu quero fazer uma tatuagem. Não, cara, não, você tá doida? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Não, não. Eu quero fazer tatuagem. Não. Então me dá um cigarro aí, pelo menos, vai. Já que você não quer fazer tatuagem, pelo menos deixa eu dar uma fumada. Não, você não pode fumar. Ai, caramba, nem uma cervejinha, então? Não, não pode, não sei o quê. E ela vai falando várias coisas, você fala assim, você não vai deixar a criança fazer nada disso. Ele fala assim, e se eu quiser mudar de sexo? Ah, não, tudo bem. Porque para todas essas outras coisas, você não tem capacidade de decidir sozinho ainda. Mas você, com 8 anos de idade, você sabe exatamente o seu gênero que você vai ser o resto da vida. Só que essa lógica, na cabeça de uma pessoa que é militante do transgênero, ela acha isso super normal. Não, tá certo. E não consegue ver a inconsistência. Você pega, às vezes, meninos com 7, 8 anos, e você dá hormônio para esses meninos que são usados para fazer castração química de estuprador, de punição. Você anula completamente a produção de testosterona no menino, para ele não desenvolver as características masculinas. Em alguns casos fazem cirurgia até de fazer mudança, né, de reassignação de sexo, tipo uma criança de 13, 14 anos. E tipo, beleza, isso aí ela pode fazer. Então a realidade do que a gente está vendo hoje, sim, são casos extremos? São. Não é tipo todo dia estando na rua isso acontece, mas estão acontecendo. Meus sentimentos e não o meu corpo determinam o meu gênero. A gente olha para a Bíblia, no versículo que a gente leu, na verdade em Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Existe um motivo porque Deus formou o corpo, ou seja, o corpo faz parte de quem nós somos. A sua identidade, nós somos seres corpóreos. Não tem como separar a sua identidade, não só a sua identidade sexual, mas a sua identidade de tudo, separar isso do seu corpo. Quando a gente lê lá em Salmo 139, né, dos versículos 13 ao 16, que para mim é uma parte dos Salmos que explica de uma forma tão linda. No versículo 13, desculpa, gente. Começa assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Aí, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, mas nos teus livros todas essas coisas foram escritas, os quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia. Esse versículo especial mostra o quê? Que antes de o seu corpo ser formado, Deus já tinha escrito quem você era. Então quando o seu corpo foi formado, ele não falou assim, não, eu criei aqui um homem, está tudo definido, mas eu vou botar um corpo diferente aqui só para fazer alguma coisa. Mas Luiz, você acabou de falar que existe disforia de gênero? Existe, por quê? Porque a criação, de novo, é influenciada pela queda. Da mesma forma como a gente não vai falar por que existe gente com depressão, por que tem gente com câncer, por que tem gente com demência, por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo influenciado pela queda. Se não houvesse o pecado influenciando e atrapalhando o mundo, os nossos corpos seriam como vai ser quando Jesus renovar o nosso corpo, corpo regenerado, um corpo perfeito, um corpo que não passa por nada disso. Então, vai acontecer, mas o plano de Deus foi, quando Ele planejou cada um de nós aqui, Ele não planejou só uma alma, Ele planejou todo esse conteúdo que você vê. Né? Tem um versículo em Romanos 9:20, se eu não me engano. Romanos 9:20, está escrito assim, que é uma coisa que na verdade é um questionamento que acontece. Mas homem, quem és tu que a Deus replicas? Ou está respondendo a Deus? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Eu acho que esse versículo às vezes eu falo que a gente está falando de transgênero, né? Mas isso se aplica a tantas coisas, na verdade, né? Às vezes a gente se olha e fala assim, Deus, por que você me fez desse jeito? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Eu não sou físico, né? Às vezes é personalidade, às vezes é jeito. Por que eu sou desse jeito? E a resposta de Deus não é do tipo assim,
Não, querido, espera, deixa eu falar. Não, assim, não é seu questionamento. Eu te fiz assim. Então o corpo, né, a forma como o nosso corpo foi formado não é divorciado ou separado da nossa existência, certo? E se você for olhar na palavra de Deus, já está um pouquinho avançado, mas algumas referências para você mostrar. Primeiro, Jesus, quando ele veio para a Terra, ele se fez carne. Ele falou assim, ó, tem que ter um corpo. E Jesus não escolheu um corpo aleatório, tem um corpo específico que ele foi lá para se expressar. Então, João 1,14 fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando fala da ressurreição, né, que fala que Jesus ressuscitou, lá em Lucas 24, versículos 39 e 40. Então vamos falar assim, a ressurreição de Jesus primeiro, né? Lucas 24, versículos 39 e 40, fala, quando Jesus chega lá para os discípulos e fala assim, olha aqui, ó, veja as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toca-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Ou seja, a ressurreição não é uma coisa tipo assim, não, mas o corpo não tem nada a ver. Não, está aqui, ó. O corpo está aqui. Faz parte de quem eu sou, a parte de ser vivido. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, mais para frente, sobre a ressurreição para toda a igreja, né, não só a ressurreição de Cristo, em 1 Coríntios 15, no versículo 35, ele começa a responder, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Ele fala, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, né, como de trigo ou toda qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. E aí no versículo 42 ele fala, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, e ele ressuscita em incorrupção. Então, o que Paulo está mostrando para a gente? O seu corpo faz parte da sua história, da sua vida completa. Quando você ressuscitar, não vai ser só do tipo assim, não vem sua alma, só os seus pensamentos, o corpo não importa. Não, o corpo faz parte de tudo. Deus te criou como um ser integralmente corpóreo. E o último versículo que eu quero ler nessa questão é 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Só para mostrar isso também. Além disso, lembra que o primeiro versículo que a gente leu falou que o homem e a mulher se unem para juntar a carne. Você tem de novo a questão do corpo. Mas nesse versículo fala assim, né, que é de novo um versículo que a gente deve ter ouvido muitas vezes na igreja. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Ou seja, o corpo de vocês não é nosso. O seu corpo não é seu. O corpo é dele. Por quê? No versículo 20 ele fala, porque vocês foram comprados por bom preço. Glorificar, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque o seu corpo e o espírito o quê? Os dois pertencem a Deus. Então o corpo não é uma casca descartável, que só tá, a embalagem da alma. Não é isso, gente. O seu corpo faz parte da beleza da criação que Deus fez para colocar você como uma coisa inteira, um ser completo. Onde que tem a maioria dos problemas de hoje que a gente percebe? São a questão que a pessoa não... depressão, ansiedade é o quê? Que às vezes a realidade que a pessoa tem não se configura com a realidade que o corpo vive. E essa separação gera todos esses males do mundo. Quando a gente entende que perante Deus, é isso aí, ó, essa é a vida que você tem, esse é o corpo que você tem. Você fala assim, Deus, como que eu posso te exaltar com isso? Como que eu posso cuidar melhor disso aqui, para que isso aqui funcione melhor, eu consiga te exaltar e fazer o seu nome conhecido através disso também. Então, a identidade de um cristão, a identidade de um humano, então assim, o seu gênero, a sua identidade não tem como desassociar do seu corpo. Então, da segunda base do movimento transgênero, que é o seu sentimento que determina o seu gênero, a resposta do cristão é: você não consegue separar a sua identidade nem o seu gênero do seu corpo. Porque nós temos um Criador que nos fez e esse corpo pertence a Ele. Se o nosso corpo não fosse importante para Deus, eu falasse o seguinte, eu acredito que Jesus não vai desperdiçar o movimento e o sacrifício dele. Então ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos só comprar a alma, porque o corpo vai passar 70 anos, vai estar meio já baqueado, deixa ele aí, deixa só a alma, quando eles vierem aqui para cima, a gente põe um corpo novo aqui, não tem problema. Deus não fez assim. Por quê, Luiz? Não faço ideia. Mas Deus fez desse jeito. Ele falou assim, não, vocês são um ser que são alma e corpo juntos e eu coloco o meu espírito para você ser completo.
Esse é o mistério da criação. Então a gente tem que viver baseado no que, Deus? Já que é dessa forma, como que o meu corpo se alinha com a minha alma e isso se alinha com o seu espírito que habita em mim? Eu te garanto que quando essas três coisas são alinhadas, dificilmente a gente vai ver na igreja dúvida sim, em relação à fé, em relação a quem Deus é, ou pessoas que andam vacilantes. Por quê? Porque você fala que enquanto tiver o alinhamento entre o Espírito de Deus, a nossa alma e o nosso corpo, a gente consegue viver da forma mais completa. Ah, então a vida fica perfeita, Luiz? Na Terra, não. De novo, a criação é caída. Mas quando a gente consegue, que nem a gente teve um momento de oração aqui de manhã, e a gente começa a lembrar e fala assim, não, aqui dentro tem um espírito que clama pela eternidade. Você sabe que você, né, eu falo que nessas últimas semanas eu tenho ouvido muito esses hinos da harpa que falam sobre a questão de ser peregrino, né, que saudades do céu, e você vai sobre isso, e a sua alma, ela grita e você não sabe por quê. Né, o teu pastor fala que isso é saudade do céu mesmo, você sente saudades do céu. Porque o Espírito que está em você, o Espírito de Deus, ele conhece o céu. Eu não conheço, mas o Espírito que está aqui, ele fala, olha, você não faz ideia como é lá, não. E a gente fica aqui muitas vezes preso onde? Discutindo questões. O Satanás faz o que? Ele distrai você dessa realidade para você discutir o quê? Ah, eu não sei se a pessoa está pensando que é um gênero e não sei o quê. Não podemos ignorar essas questões. Mas se o cristão ele se alinha de uma forma que isso se torna uma não questão, pastor, eu não discuto isso. Eu estou mais preocupado em gerar santidade para a gente ir para o céu. Mas a gente tem que estar equipado para conseguir responder, para não ser envolvido nisso. Então, recapitulando, primeira base do movimento no gênero, a sua identidade autodeterminada. O segundo, o seu sentimento e não o seu corpo determina o seu gênero. E a última, que é a terceira, fala o seguinte: apenas com mudanças externas, não internas, é possível se sentir completo. Eu só vou ser eu mesmo quando eu tiver que mudar a minha aparência externa. Então, o que acontecia às vezes? No século XX, começou a ter um movimento, ou expandiu um movimento, que era um movimento que hoje eu não sei nem se a gente pode falar mais essa palavra, que era o movimento dos travestis. Que são o quê? Pessoas que se vestem com alguém do gênero oposto. Ah, mas são pessoas que são homens que fazem, geralmente era homem, né, que se vestia de mulher. Você lembra, qual era o nome daquele filme? Priscila, Rainha do Deserto. Que eu lembro que, eu tinha 9 anos, obviamente que a mãe nunca me deixou assistir isso, né? Mas você via a capa na locadora, né? Um ônibus e um homem com os cabelão, assim, você... Minha mãe falou assim, não, isso aí não. Vamos assistir Rambo, que o Rambo só pode ser. Brincadeiras à parte, mas assim... Começou muito nessa época, que eram pessoas que se vestiam do gênero oposto. De novo, se você começa a ver desse movimento, tem muitos homens que fazem isso e que, os caras não eram gays. Eles tinham alguma coisa que eles tinham vontade de se vestir de mulher. Por quê? Também não sei, mas tipo, era dessa forma. Então você começa a ter esse movimento do quê? Não, é a mudança externa que importa. Então você começa a ver o quê? Pessoas que são transgênero, no começo elas começam a fazer o quê? Não, quero usar roupa, sei lá, uma menina que se sente que é um menino, ela começa a usar o quê? Roupa de menino. Mais larga, cabelo curtinho, não sei o quê. Começa a se cortar, ou seja, a transformação tem que ser onde? Externa. Por muito tempo, isso fazia parte do quê? Você coloca uma faceta externa, e o que acontecia muitas vezes era o quê? Passava umidade, se sentia desse jeito, passava um tempo, passou, entendeu? Não tem mais. Mas por quê? Porque você não tinha essa questão do reforço. Hoje o que acontece? Uma criança, sei lá, de... Eu não sei se é bom fazer esse teste, mas se a gente pegasse uma criança de 4 anos e põe, sei lá, uma menina, e põe ela de terno, tira uma foto dela de terno, e você posta numa rede social. Nossa, isso aí, quebrando as barreiras dos gêneros. Vão ficar reforçando. É a criança o quê? Como todos nós, somos baseados em estímulo por dopamina. Se você se sente aceito, você se sente feliz, você quer continuar naquilo. A gente já é adulto, você começa a perceber, acho que esse cara tá me fazendo de trouxa. Eu tô me sentindo bem, mas eu sei que tá tentando me manipular para alguma coisa. Uma criança... Não. Ah não, o pessoal gosta quando me visto de homem. Aí começa a fazer mais, começa a fazer mais, começa a fazer mais. E daqui a pouco vai chegando aos extremos. Onde que culmina essa questão de que a mudança externa é o que valida, né, para você se sentir completo? Não é só no vestimento e no comportamento, acaba acontecendo que é realmente um problema sério, que é a cirurgia de reassignação de sexo.
E aí o que acontece? De novo, a psicologia vai, não digo nem encorajar isso, mas vai sugerir isso em casos extremos de disforia de gênero. Da pessoa que, como eu falei, tem 8 questões lá, e uma delas é um ódio eterno pelo corpo que você vive. Então você olha para o corpo e fala assim, eu não sou homem, eu sou mulher, eu sou... Então isso aí existe como um distúrbio mental. O tratamento vai ser sempre tentar fazer a pessoa, não, você tem que viver de acordo com o seu corpo, mas pode acontecer em casos extremos que a pessoa vai fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Isso é a medicina falando. Para o cristão, nós como cristãos, pelo menos de acordo com isso, e nós acreditamos que Deus criou o corpo de acordo com a sua vontade da forma correta, o nosso papel não pode ser de apoiar esse tipo de movimento. Ai, mas Luiz, o que eu vou fazer? A pessoa está aqui, não sei o que, eu tenho que atacar, não, você não tem que fazer nada. Mas se alguém chegar para você e falar assim, isso aqui, você fala assim, não, isso aqui não está alinhado com o Evangelho, não está alinhado com o plano de Deus. Tem que tratar, tem que fazer alguma coisa, mas no momento que você começa a mudar a estrutura daquilo que foi criado por Deus, você está começando a fazer uma afronta ao Deus Criador, ele está começando a fazer uma coisa que não cabe a isso. Muitos anos atrás, isso era uma coisa raríssima. Hoje em dia, acontecendo muito mais do que acontecia antes e cada vez com pessoas mais novas. Eu falei, às vezes, adolescentes, que estão começando a fazer cirurgias de fazer mudança de sexo. E aí você começa a ver relatos. Tipo, tem uma que quando eu estava lendo um livro e é daquela hora que você lê assim, você fica até, você para um pouco, que dói, que é uma menina que devia ter, se não me engano, 19 anos, que ela fez a cirurgia quando ela tinha 17, 18 anos, tirou os seios e falava que ela com 19 anos no quarto dela, ela se abraçava e ficava passando a mão na cicatriz, porque ela falou assim, agora eu não tenho mais isso. Meninas que foram tratadas com hormônios, às vezes na sua meio da sua adolescência, e quando chegam aos 18, 19 anos percebem, não, eu sou mulher, mas agora você não pode mais ter filho, porque não teve a formação correta para você ter filho. Então você começa a perceber o quê? A ciência, ou pelo menos as estatísticas mostram que raramente esse movimento, no fim das contas, gera o benefício realmente esperado. É um benefício momentâneo. Né? Olha só, agora o meu corpo é do jeito que eu pensava, não sei o quê. Mas como cristãos, a gente tem a nossa visão, que a nossa visão é do quê? De novo, de eternidade. A nossa visão não pode ser de curto prazo. Certo? Então, o movimento transgênero, de muita forma, vai entrar nisso, foi o que eu falei. 2007. Então, 15 anos atrás, mais ou menos. Tinha uma clínica de transição nos Estados Unidos. Hoje tem mais de 100. E aí entra a questão, que obviamente que toda transição desse tipo vai ser extremamente traumática no corpo, porque você está fazendo no seu corpo virar uma coisa que ele não foi naturalmente criado para ser. E aí você gera todos esses outros problemas decorrentes disso. Tem um estudo que fala que, na verdade, que tem um índice muito alto de suicídio, depressão em a juventude transgênero. Mas o pessoal fala que a transição não muda isso. E a maioria dessa juventude, mesmo depois que eles começam a fazer a transição, mesmo que seja só de aparência, ou viver como uma pessoa do gênero oposto, não muda a depressão, não muda a ansiedade, não muda nada disso. E a taxa de suicídio acaba sendo mais alta do lado depois da transição do que antes. É um assunto muito atual, né? E eu fico me perguntando como que a gente, como cristão, a gente conversa com essas pessoas. Porque eu tenho uma família, uma vizinha, e a filha deles fez essa transição toda. Eu conheci a filha quando ela tinha 15 anos, menina ainda. E hoje em dia é um rapaz. Uhum. E aí eu me pergunto assim, poxa, mora assim do meu lado, sabe? E eu não sei o que falar. Então, essa é a parte final da lição, que eu acho que eu vou até... Mas é exatamente isso que a gente tem que ter. Então, por exemplo, só nessa questão da mudança externa, né, que é a base do transgênero, o que o cristianismo fala, que a transformação, o caminho de Deus para a mudança não é transição, é transformação. Não é uma transição externa, é uma transformação interna. Então, uma pessoa que acabou de conhecer Jesus, ela pode vir aqui, botar um terno, andar com a Bíblia embaixo do braço,
ou varão, ou varoa, e usar os... Ou seja, eu falo, o cosplay de crente, né? Tá a fantasia de crente. Mas a transformação não aconteceu lá dentro. Adianta? Não adianta. Porque o processo de Deus é sempre dessa questão, de dentro para fora. Né? Aí a gente fala da questão do... A gente falou da queda, né? Que a humanidade se perde dessa forma. E todo mundo é afetado pela queda. Aí que entra essa questão. Mas Luiz, você falou que existem casos clínicos de pessoas que são mesmo transgêneros, tem essa disforia de gênero. Por quê? Você fala, é a realidade do mundo caído. Tá, mas o que isso significa? Fala assim, todo mundo aqui é afetado pela queda. De alguma forma, todo mundo aqui é afetado pela queda. Seja por uma questão física, uma questão emocional, qualquer coisa. Tipo, a criação, a queda afeta cada um de nós. Em algumas pessoas ele afeta muito mais do que outros. Então uma pessoa que é transgênero, uma pessoa que de repente é uma pessoa homossexual e tudo mais, se ela tiver que viver de acordo com a diretriz de Deus, ou a diretriz do cristianismo, você vai conhecer pessoas que são libertas disso e somem, e tem pessoas que batalham contra isso a vida inteira. Mas Luiz, isso não é justo. Eu falo assim, a gente não está discutindo se é isso. A questão é, o exemplo dessas pessoas que passam por isso e têm que batalhar por isso, muitas vezes vai ser o quê? Exemplo para outras pessoas que talvez passem pela mesma situação. O sofrimento que de cada um de nós passamos, Deus usa isso para servir para poder alimentar, para poder ajudar e poder ensinar outras pessoas. É justo pela perspectiva humana isso? Não, mas pela perspectiva de Deus ele fala, olha, essa pessoa, como talvez, não sei se vocês já conheceram, mas assim, eu lembro que quando, perto dos anos 2000, tinha um missionário lá no ABC, que ele era conhecido como Priscila Rainha do Deserto, assim, o cara era um travesti, dançava e tudo, ele se converteu. Você olhava o cara, o cara tipo, normal, só que o cara falava e ele tinha trejeito ainda. E muita gente falava assim, não, mas aí esse cara não está liberto. Esse cara não está liberto. E ele falava, o testemunho dele falava assim, olha, Deus me transformou, eu não tenho mais nenhuma desses desejos nem nada, mas eu já pedi para Deus tirar isso de mim muitas vezes, eu não sei porque que Deus me deixa desse jeito. Ele não entendia. E depois de um tempo ele falou, o que acontece é o seguinte, quando eu vou conversar com outras pessoas que passam pelo que eu passo, eu falo do jeito que eu falo, eles não saem correndo. Eles me ouvem. É muito difícil para ele ter que viver dessa forma. Mas ele entendeu que Deus usa aquele traço para poder alcançar um outro grupo que precisa ser alcançado também. Né? Tem, acho que naquele seriado Chosen, né? Que ele tá, vocês devem ter assistido talvez, que fala sobre a história de Cristo. Tem uma cena que é quando um dos Tiagos, né, o Tiaguinho, e conta a história bíblica que ele era manco. E ele era um dos discípulos. E aí ele criou, obviamente isso não está na Bíblia, né, não é canônico, mas como se fosse ele falando com Jesus. Ele fala assim, Jesus, mas por que você não me curou? E aí você para assim, nossa, eu até quero ver, né, porque... Por que você não curou minha mãe que teve isso? Por que você não curou meu pai com aquilo? Por que você não me cura disso, Jesus? E Jesus fala assim, olha, eu posso te curar. Mas pensa só, quanto mais glorioso vai ser. Para as pessoas ao seu redor, de olhar para o seu olha, apesar dele ter isso, você desse jeito, orando e pessoas sendo curadas. Eu falo assim, mas peraí. Ele fala assim, por quê? Porque não é você. Você está servindo um propósito, que é o propósito de Deus. E ele falou assim, não se preocupe. Quando chegar lá em cima, todo mundo vai estar curado. Todo mundo vai estar funcionando certinho, não se preocupe. Mas nesse momento você vai glorificar mais a Deus com um corpo talvez ferido do que de outra forma. Como isso se aplica no nosso contexto? Algumas pessoas Deus vai libertar completamente. Eu lembro de um testemunho de uma pessoa que tinha inclusive prótese. Quando recebeu oração e tudo mais, depois ele foi ao médico e sumiram as próteses. Foi completamente liberto dessa forma. E do outro dia o cara se olhava pro cara e falava assim, esse cara nunca foi, tipo, nada na vida. O cara é, tipo, um homem barbudo normal, assim. Aí você fala assim, não, mas por quê? Porque Deus transformou, Deus quis fazer dessa forma na vida dessa pessoa. Então, mas por que então que acontece isso, então, Luiz? Porque essa é a questão. Deus quer usar aquilo para a glória dele. Então, se tem um que, tipo, perde o trejeito, outro que não perde. Se tem um que vai batalhar a vida inteira contra a percepção que ele é transgênero. Cada um vai ter uma batalha dessa forma. Porque a queda vai afetar todos nós. E aí entra na questão do que a Fran estava falando, para a gente terminar. Como que o crente, o cristão, tem que fazer?
Primeira questão é compaixão. Então é o seguinte, muitas vezes a pessoa que é transgênero, ou que está no movimento transgênero, ou tem familiar transgênero, é um tópico extremamente sensível, a pessoa é extremamente ferida, provavelmente teve muitas brigas e muita coisa acontecendo dentro de casa. Quando chega um cristão, e se ele não chega com compaixão, que ele chega e fala assim, não, a gente vai orar, vai libertar isso aí, amanhã já virou homem de novo. Você fecha a porta, totalmente. Ah, então isso quer dizer então, que a gente tem que aceitar? Não, muito longe disso. Mas a porta de entrada é a porta de compaixão. Você fala assim, olha, o sacrifício de Cristo pode também salvar a tua vida. Pode transformar a sua vida. Ah, então quer dizer que Deus vai me transformar, vou deixar de querer ser mulher, vou querer ser homem? Não sei. Mas eu sei que Cristo pode transformar a sua vida. E aí a gente trazer a pessoa com compaixão. Geralmente quando é criança, principalmente, né? Ou adolescente. Que tem índice altíssimo de rejeição, de suicídio e tudo mais. O que você faz? De novo, acolhe, ouve, né? Não tenta tipo, fechar a porta ou, sabe, atacar ou tipo, botar contra, porque se você fizer isso logo de cara, você fecha a porta, não tem como. E você tem que lembrar que o mundo inteiro está de braço aberto. O mundo inteiro está apoiando completamente, né, desse lado. Você tem que lembrar disso, né? Então, né, da pergunta da Fran que a gente estava falando, primeira questão, a gente tem que mostrar essa compaixão. Segunda questão é, a gente não pode olhar isso como uma questão isolada. Por quê? Porque, geralmente, no mundo de hoje, essa expressão que começa a entrar na questão do transgênero é o quê? É quando você tem algum outro problema, ansiedade, depressão, bullying, você olhando na rede social que eu tenho 17 anos e não fiz nada, até que um cara de 17 anos que já abriu 3 startups, tem 15 milhões e eu tô aqui sem fazer nada. É verdade. É um dos casos, inclusive de depressão masculina, né, entre os 25 e 40 anos, é isso. O homem que às vezes tem 30, 35 anos e fala assim, eu já não vou fazer mais nada na vida. Tô aqui com 35 anos, não tenho uma casa, não tenho tipo, carro, não tenho não sei o que, ou sei lá, eu trabalho assalariado, não tenho empresa. Por quê? Porque tem essa separação. Quando você fala com um adolescente ou um jovem que tem essas dúvidas, você tem que analisar o contexto total. O que mais está acontecendo na sua vida? Porque pode ser que uma dessas outras coisas estão empurrando e acontece de novo. Você vai chegar no mundo, a pessoa chega e fala assim, não, estou sentindo isso. Será que não é porque você é transgênero? Não, porque hoje em dia, se você for parar a pensar, acaba sendo um questionamento natural. Natural, assim, frequente, eu deveria dizer. Por quê? Porque é uma coisa que está presente em todo lugar. Se você precisa achar uma solução para sua dor, para sua angústia, você vai tentar achar onde? Onde está mais aparente. Então, compaixão, entender o cenário completo. Terceiro ponto é, não tenha reações exageradas, principalmente em relação aos seus filhos ou crianças em casa, se eles não têm comportamento ou preferências que são alinhados com o gênero que ele nasceu. Ah, não, mas ele é um menino, mas ele gosta de dançar. Tem que fazer alguma coisa, tem que corrigir, tem que não sei o quê. Não, mas ela é menina e gosta de usar calça, não gosta de usar saia de jeito nenhum, não sei o que eu vou fazer. Normal, gente. Acompanha, vai conversando, porque foi aquilo que eu falei. O menino chega em casa, sei lá, e fala, eu quero ser dançarino. Você fala assim, tá bom, filho. Vamos descobrir alguma coisa. Você acompanha, vai falando tudo mais. Agora você fala assim, não, na minha casa de jeito nenhum. Você empurra pra mão de alguém que vai falar o que quiser, ele vai ouvir. Se em casa ninguém me ouve, quem que tá aqui fora? Sei lá, a pessoa que o arroba não sei o que do Instagram me falou que se eu quero ser dançarina é porque eu sou, na verdade eu sou uma mulher, não sou mais um homem. Você tá exagerando, Luiz. Não tô falando que é assim, né? No outro dia ele vai lá ver e já mudou, mas gradativamente acaba caindo pra esse lado. Então, a nossa reação tem que ser não tipo de ter reação exagerada, mas entender que, olha, o que a ciência fala é que quase 80% das crianças que expressam algum tipo de grau de disforia de gênero, com o tempo, desaparece. Sem nenhum tipo de ação de nada, sem nenhum tipo de nada, só deixa
o que aparece ele acaba desaparecendo. Porque às vezes é a questão da confusão, a sociedade que você vive e tudo mais. Inclusive nesse estudo fala que eles colocaram a porcentagem, não vou lembrar agora, que fala que assim, no momento que tirou a criança da escola que ela estava e tirou acesso à rede social, quase todos os casos desaparecem. Porque você percebe que aqui tem uma influência externa tentando falar assim, não, é por esse caminho que você tem que ir. Quando você corta aquela influência, você deixa a criança protegida das influências negativas, você começa a perceber que ela começa acho que não é. Tem confusão ainda, tem alguma coisa, mas ó, vamos deixar você passar nesse seu processo sem ter essas influências do lado. Deixa você aqui, a gente vai conversando, a gente tá junto e vamos embora. Chega uma hora que a maioria dos casos desaparece. E de novo, isso não é porque, mas só é porque você está limitando a pessoa. Você está, tipo, forçando a pessoa a dizer um jeito. Não, não é isso. A ciência fala que se a criança não tem nenhum tipo de influência, por isso que é 0,1% de casos de fato. O resto é momento, é hormônio, loucura. Tem um caso aqui na Alemanha de uma menina que começou a transição com 6 anos de idade. Um menino, né? Agora é uma menina. Eu acho que deve estar com mais ou menos 14 anos agora, que quando eu cheguei para cá ela já estava com em média de 8 anos. Ela começou a transição muito cedo e dizem que a mãe deu entrevista dizendo que são uma família evangélica. Eu fiquei assim, meu Deus, uma família evangélica. E colocar uma criança numa tortura dessa tão cedo. E a minha filha chegou outro dia falando, mamãe, você sabia que tem um menino que te chama, que ele agora é uma menina e ele é Sofia? Eu falei, quem te falou isso? Ele falou assim, um menino que chegou na escola falando, aí o professor procurou a Sofia no YouTube e mostrou pra gente. Então ele disse que ele é uma influência para outras crianças. Então a gente tem que ficar atento realmente com isso. Teve um caso agora recente nos Estados Unidos, daquela marca de cerveja Budweiser, que eles era um homem que ele falou assim, não, eu vou fazer agora 365 dias me tornando mulher. E ele foi filmando, mas assim, totalmente estereótipo, sabe? Sendo a mulherzinha, assim, mas sabe, você vê que era quase chacota. E ficou por tanto tempo e você começou a ouvir, às vezes, tipo, adolescente falando assim, não, sou igual a tal pessoa. Também tô passando por um processo de mudança também. Tem influência, gente, não tem como falar. Você é influenciado pelo que você vê, todos nós somos. Só que a gente, de novo, se você é mais adulto, você entende as coisas, você consegue filtrar melhor. E talvez não muito melhor, né? Diga o WhatsApp aí recentemente que vai falando qualquer coisa e o pessoal acredita sem nem questionar. Imagina uma criança. A criança, um dia que ela acordou da angústia, o hormônio tá batalhando, o pé, eu falava, você tinha uma época que eu crescia que a minha mão chegava na panturrilha, seu corpo está desenvolvendo, você não está entendendo nada. Tem aquela angústia que você não entende, aí você começa a ver alguém na internet e começa a falar assim, então, é que talvez você não está no corpo certo. E vai ouvir. Então, pode falar. Interessante, falando nisso, porque agora há pouco tempo apareceu uma modelo, acho, ou alguma coisa assim, uma pessoa famosa vestida de gato e que ela na entrevista só miava. E agora começa um movimento... Transespécie. Exatamente. E tem que ter caixa de areia em banheiro de escola agora. Teve uma escola nos Estados Unidos que a mãe brigou e botaram uma caixa de areia na sala, não foi no banheiro, na sala. Porque a filha dela se identificava como um gato. Influência, né? Gente, caso extremo? Sim, é caso extremo. Só que começa assim, né? Agora acontece o seguinte, se você foi criado por Deus, Deus colocou em você uma identidade, e você coloca no mundo que o mundo diz o seguinte, não, esquece todo esse resto. Você pode ser o que você quiser, literalmente. Eu me identifico como uma caixa de sapato, pode ser. E o pessoal não tem mais questionamento, não tem mais embasamento na realidade? É que na verdade criança tem um pouco disso. Meu filho, ele gostava muito do desenho de carro, mas ele achava que era um carro, mas é uma coisa de criança. O problema é quando nós encorajamos, né? Mas essa é a questão. Existe uma linha muito tênue que fala você ser uma pessoa que encoraja, dá confiança para o seu filho e você começar a alimentar uma desilusão, na verdade. A pessoa tá... Não, é a mesma coisa que eu chegasse hoje e virasse para cá e não, eu vou ser jogador de NBA. Agora. Mas, Luiz, você tá com quase 40 anos. Você tem tipo 1,80 de altura. Não, mas eu sei, eu vou ser mesmo jogador de NBA. Vou virar, eu posso ser o que eu quiser. Você olhar pra minha cara e falar assim, Luiz, para, pelo amor de Deus, né? Tipo, menos. Mas aí você vira pra uma criança de 5 anos de idade e ela fala assim, eu quero ser a Mulher Maravilha. Tipo, não, você pode ser o que você quiser. Então sim, tem uma linha tênue entre você matar o sonho dos seus filhos
também não precisa, e você alimentar alguma coisa que tipo, você vê que está começando a desviar. Tem que ter muita direcionamento do Espírito Santo para a gente conseguir separar essa linha. Porque, de novo, é uma forma que você fala que gera reação, você pode perder a proximidade com o seu filho, com a sua filha, e aí quando você vai perceber, você não tem mais essa abertura de conversa, e aí, obviamente, a influência do mundo. E eu falando de Berlim especificamente, se for numa escola pública, se você for na cultura lá do lado de fora, dificilmente você vai ter alguém que vai chegar e vai falar assim, não, vamos tentar fazer as coisas de um jeito mais assim, tradicional e tudo. Não tem. Por fim, duas coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que estabelecer limites claros. Então, por exemplo, eu sei que teve debate um tempo atrás que fala assim, não, mas se eu estou num lugar e vem uma pessoa que eu sei que é um homem e pede para chamar ele de mulher, eu não vou chamar. Eu falo, olha, de novo, questão de vivência social. Chega aqui o cara, 2 metros de altura, tipo, musculoso, e fala assim, oi, eu sou a Sofia. Prazer, Sofia, prazer. Não tenho nenhum problema. Você quer ser chamado de ela, de qualquer pronome de alguma coisa, a gente chama, não tem problema nenhum. Ah, mas eu sou mulher. Eu falo assim, aí é a sua opinião, tudo mais, não cabe a mim discutir isso. Mas em fórum público, se você quiser que eu use um pronome, ou da mesma forma, eu quero que você me chame de tal coisa. Aí, tipo, é aquela questão, você tem que perceber que você está numa convivência social e faz parte. Ah, não, mas agora você tem que afirmar isso e falar que isso é positivo. Não, aqui até aqui, que é tratativa pública, faz parte da minha postura como cidadão da cidade respeitar o outro. Eu começar a levantar a bandeira e defender isso já está fugindo um pouco do limite que você pode fazer. Ah, então isso quer dizer que a gente tem que levantar e brigar e ser contra? Não. Mas quando você começa a criar, os limites têm que ser bem claros. Dentro de casa e tudo mais, ter um filho e tudo mais, você tem que começar a tentar ensinar dessa forma, tratar de uma forma, eliminar as influências e tentar falar, olha, Deus te criou dessa forma. E se persistir, tem que procurar ajuda médica. Mas tem que entender de novo que a criação de Deus foi dessa forma e a gente tem que continuar apoiando isso. Mas isso é muito duro, é muito difícil, sim. Então, de um lado estabelecer limites claros, ou seja, eu falei, tratar com pronome é uma coisa, mas alimentar isso às vezes não. Isso na realidade é a mesma coisa que você pregar, vamos dizer, eu sei que a cultura oriental é bastante diferente da ocidental. Então, se você for analisar, por exemplo, o japonês, eu não conheço muito, mas sei de uma outra coisa, eles têm um conceito espiritual bem, não vou dizer que doido, mas comparado com o cristianismo, que é uma coisa mais clara, eu diria, embora deles também possa ser claro, ele é bem mais amplo nessa questão. Então, se você fosse pregar a palavra do Evangelho lá, você vai ter que, no mínimo, conhecer como é que funciona a crença deles para poder se adaptar, de certa forma, mas não adaptar o Evangelho, sim adaptar-se a si mesmo para poder apresentar as coisas. É parecido com isso. Não, a questão do Japão é interessante porque é justamente isso. Se você chegar no Japão e falar Jesus morreu por você, morrer, eles não têm essa visão de morte que nem a gente tem. Mas se você explica para ele que Jesus viveu por você, fala assim, não, peraí, o conceito de morte ou sacrifício por alguma coisa maior para uma cultura japonesa é natural, você vê isso em vários filmes aí. Mas o conceito de misericórdia, graça, a pessoa vai pensar, peraí, como assim? Não, Deus teve um filho, ele veio para a Terra, ele morreu por você para te salvar, para salvar a tua vida porque ele te ama. Isso é novidade. Essas são as boas novas do Evangelho. Mas por quê? Você tem que entender que a mensagem vai ser assim. Quando a gente fala aqui é a mesma coisa, a gente tem que colocar os limites e o importante, o que vem junto com isso é o quê? Não delegue a sua autoridade. Pais dentro de casa têm autoridade sobre os filhos. Em alguns lugares eles vão fazer o seguinte, não, a responsabilidade do Estado, que eu estava falando lá nos Estados Unidos, a criança chega e fala assim, eu quero fazer transição, a escola pode iniciar isso com médico sem avisar os pais. Ou seja, o Estado começa a ter o papel de autoridade sobre o seu filho. Tanto que lá nos Estados Unidos começou a acontecer muito é homeschooling, né? Começou a tirar as crianças da escola e começa a ensinar em casa. Justamente para tirar isso. Na Alemanha eu não sei se isso é permitido. Então, assim, não pode delegar a sua autoridade para alguém, porque no momento que você delega a sua autoridade para alguém fala alguma coisa que é o contrário, seu filho não vai saber quem ouve mais, e aí, tipo, a influência provavelmente vai ser negativa. Né? Então, a gente não pode esquecer a compaixão, não pode esquecer isso, e a gente tem que entender que a sociedade está dessa forma como pós-cristã, porque quando você começa a abolir, eliminar as estruturas cristãs da sociedade, você tira
os limites de conversa que fazem com que as discussões fiquem no âmbito da realidade, comecem a entrar para um âmbito, né, praticamente só de ideias, e você também elimina o ambiente que é a igreja, que seria um ambiente de acolhimento, de trazer as pessoas, de formar as pessoas debaixo da estrutura cristã, e você começa a formar as igrejas como se fosse apenas um lugar que você frequenta ou um lugar que nem mais você frequenta mais. Mas por quê? Porque você começa a eliminar o papel do cristianismo dentro da sociedade. Eu sei que foi muita coisa falada aqui hoje, irmãos, mas acho que assim, a mensagem que eu acho que seria importante também, que a revista nos fala, é o seguinte: nós como cristãos, nós temos que tomar às vezes decisões muito difíceis nesse aspecto. Isso pode acabar daqui para frente custando muito pra gente, pode custar seu emprego, em alguns casos pode acabar custando sua liberdade, pode acabar sendo preso, mas o papel e o direcionamento de Deus é realmente educar as próximas gerações para que entendam isso e para que os irmãos tenham um pouquinho mais de clareza do que está acontecendo lá de fora. Parece que sim, transracial, transetário, transespécie parece um absurdo hoje. Da mesma forma como talvez 20 anos atrás alguém falava que era transgênero, que ia ter o gênero fluido. Não, essa pessoa tem um problema mental, pode tratar. Né? E 20 anos atrás ninguém ia questionar. Hoje em dia já não tem mais isso. Ah, isso quer dizer que daqui 20 anos a gente vai andar na rua e vai estar todo mundo com coleira fingindo que é cachorro, tudo mais? Olha, eu gostaria de falar que não, mas às vezes dá medo. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E aí, onde que, pra gente, como esperança, é uma parte boa da questão do cristianismo? Que quando a escuridão ela se torna cada vez pior, que não foi de propósito, mas faz sentido com o culto de hoje, a luz do evangelho começa a brilhar muito mais. E aí, por isso que eu falei, cada vez mais a gente vai perceber Deus começando a fazer manifestações com sinais e maravilhas, coisas que a gente lia na Bíblia e nem sabia que acontecia mais. Começar a acontecer de novo por quê? Porque Deus sabe que se não for a intervenção sobrenatural dele num lugar como esse, não só Berlim, mas no mundo que a gente vive, dificilmente o humano vai conseguir parar de olhar para todas essas distrações e voltar para Deus. Mas quando a gente está na escuridão e você acende uma luz, todo mundo olha para onde? Então, o primeiro ponto é a gente entender o problema, entender o que está acontecendo. O segundo é para dar a esperança de entender que nós estamos no caminho certo. Não é atacando, né? Eu falo que a frase que eu sempre ouvi, eu falo isso sempre. Não é só porque você aprendeu apanhando, você tem que ensinar batendo. Então fala, a gente cresceu, né? A gente aprendeu apanhando e quer ensinar batendo. Deus fala assim, não, principalmente nessas questões, se a gente for tentar ensinar batendo, provavelmente você vai afastar a criança de você. Como, de novo, são os que os números e as estatísticas mostram. Então, às vezes, é abraçar, é acolher e falar o seguinte, olha, tem limites do que você está fazendo, até daqui a gente entende, daqui para frente não vou reforçar, não vou alimentar, mas você está acolhido, você está seguro. E se necessário for chegar ao extremo de falar, não, a gente vai ter que tirar da escola, a gente vai ter que sair da Alemanha. Se for realmente isso que tem que ser feito para proteger as próximas gerações, que Deus queira que não chegue a esse ponto, mas se tiver que chegar a esse ponto, que a gente tome a decisão correta.